Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. Esse programa onde eu falo sobre relacionamento, casamento, sobre cura, saúde, sobre empreendedorismo e principalmente sobre relacionamento com Deus. Esse Deus maravilhoso que transformou a minha vida. E hoje eu estou aqui com mais uma convidada super especial que teve sua vida completamente transformada e restaurada e é um modelo de inspiração para várias outras mulheres. Ela é a mãe da Lara e da Bruna, ela é uma empreendedora e ela já foi curada de 2 vezes, ela teve um câncer e assim, é uma pessoa muito inspiradora. Vem aqui, Francinaline. Obrigada. Eu que agradeço. Seja bem-vinda ao meu programa, fica à vontade. Franci, eu quero conhecer mais um pouquinho de você. Nós temos uma amiga em comum, gente, a Nina. Vamos mandar um beijo pra Nina? Nina, beijo. Amo você. Nina é minha telespectadora número 1. Ela assiste todos os programas. No final de todos os programas, Franci, ela vai, me faz um comentário. Sabe aquela pessoa que te estimula? Nina é assim. Então eu quero aproveitar para fazer uma homenagem pra Nina. Obrigada. E a Nina falou assim: você tem que entrevistar a Franci. A Franci tem uma história maravilhosa, tem tudo a ver com o seu programa. E hoje eu estou aqui com a Franci. Nina me resgatou assim na igreja, né? Sério? Eu sempre caminhei assim muito só. Uhum. E a gente se encontrou uma vez lá no shopping, onde eu tenho uma loja. E depois eu não me lembro em que situação que aí ela foi, ela me ligou, ela me buscou em algum lugar para eu começar a ir para o GC com ela. Ela é acolhedora, ela né? Ela é. Gente, é tão bom ter amigas acolhedoras. Procura uma amiga acolhedora igual a Nina. Verdade. É muito bom. Todo mundo tem que ter uma. Ela é todo maravilhosa. Todo mundo precisa. E ela faz isso, ela cuida da gente, assim, né? Cuida o tempo todo. Então, um beijo pra você. Já chamei ela pra ser entrevistada várias vezes, ela tá correndo. Tá, deixa ela, vou pegar no Me laço. colocou. Ainda botou a amiga aqui, ó. Amiga, atende, amiga, não sei o que. Eu falei, cara. Ai, Franci, vamos falar um pouquinho de você? Vamos. Se apresenta, fala um pouquinho. Você é mãe de 2 filhas maravilhosas, sim, né? Eu quero conhecer um pouco mais da sua vida em geral. Uhum. Assim, da sua família. Uhum. Se você já veio de um lar. Como que era o seu relacionamento com Deus desde a sua infância? Uhum. Gostaria de ouvir mais um pouco. Então, eu não venho de um lar cristão, né? Quando eu era mais nova, né? Os meus tios, eles eram cristãos, eu cheguei a frequentar, mas aí ficou um vácuo aí de 32 anos, né? Aí, durante esse tempo, eu fui buscando em outras religiões e buscando Deus, mas sem encontrar, né, o meu lugar, o lugar que eu ia, de fato, ter uma experiência com Jesus. Sua referência em casa, seus pais tinham algum... Não, eu perdi minha mãe com 6 anos de idade num acidente de carro. Bem novinha, né? Bem novinha. E o meu pai, ele era católico não praticante. Uhum. Então, o lugar onde eu frequentava uma igreja era na casa da minha avó materna. Aí eu frequentava a escolinha dominical, essas coisas, mas quando eu tinha 10 até 11 anos de idade. Você chegou a morar com sua avó? Me fala mais detalhadamente desse processo, Franci. Quando sua mãe faleceu, como que foi a sua vida assim, nesse momento da sua infância? Então, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos e tinha um irmão por parte de pai que eu gostava muito. Uhum. E eu quis morar com esse irmão, né? Com a minha cunhada. Ele estava recém-casado, eu quis morar com eles e meu pai deixou. Meu pai era sozinho nessa época, né? E não fui morar com ele. Uhum. E aí morei com esse irmão um tempo, né? Até uns 12 anos, mais ou menos, 11 anos. E depois eu fui morar com essa minha avó. Sim. Né? Fiquei um tempo com ela. A sua avó materna? Minha avó materna, uhum, né? Uhum. E o meu pai sempre era o provedor, né? Eu morava
com quem eu estava morando, ele me ajudava financeiramente, né? E aí com 15 anos eu fui morar sozinha, né? Jura? Tive um aborrecimento com meu pai e falei, não, agora eu vou andar com as minhas pernas e segui aí nessa juventude sozinha. Entendi. Né? Nesse período que você chegou a morar com a sua avó, foi quando você teve algum relacionamento com estudo, com igreja? Com igreja, né? Eu sempre estudei, quer dizer, eu sempre estudei não, né? Eu terminei o 2º grau, né? E nessa época eu frequentava a igreja com a minha avó, a Igreja Batista da Trindade. Meu tio também era cristão, a minha avó, uma outra tia minha, então a gente ia muito, né? Muito não, naquela época a igreja era mais dia de domingo, né? Não tinha tudo isso que tem hoje. Quarta tem uma oração, terça tem outra. Era aquela rotina, era a né? rotina, domingo, todo assim. domingo. A gente ia de manhã e à noite no culto. E aí depois eu fui me distanciando disso. Né? E como que foi assim, tão nova você ser emancipada? E por que você chegou a essa decisão que seria melhor para você dessa forma? Sei, a minha cabeça era muito... Assim, era livre, mas era muito complicado, era muito destemida. Eu não tinha... Por exemplo, hoje a minha filha tem 19 anos, né? Tudo dela eu controlo, né? Qual carro que ela tá pegando, se ela vai no Uber, eu quero saber se ela já chegou, se ela já saiu, se vai para mais longe, é uma pessoa conhecida. Nessa época eu não tinha essa preocupação, né? Sim. E o meu pai também, ele não... Eu acho que de uma certa forma, acho que ele não sabia muito como lidar comigo, né? Eu não conseguia. E eu acho que você perdeu sua mãe muito nova muito também, nova. né? Então você acabou não tendo esse papel, assim, Sim. né? E sempre escondi muito isso de mim, né? A perda da minha mãe, né? Eu agi durante muitos anos como se eu nunca tivesse tido mãe, como se eu tivesse nascido da chocadeira, né? Para poder esconder essa dor, né? Não ter lembrança, né? Durante muito tempo eu não lembrava dela. Meio que dava uma camuflada para não sentir a dor da falta mesmo. Verdade, assim, né? Verdade. E aí fui morar numa vaga ali em Caraí, consegui um emprego numa loja de carteira assinada com 15 anos. E assim, a bênção na minha vida é que eu sempre encontrei pessoas que me ajudavam muito, pessoas boas, né? Encontrei pessoas que hoje são meus grandes amigos, né? Mães de amigos que praticamente assim me adotaram, me acolheram. Porque você ficou independente, assim, né? Muito nova. Muito cedo. Muito nova. Então, assim, a liberdade da vida, eu imagino que tenha sido muito, muito grande para você, assim, né? Não tinha limite, né? Então eu fazia o que eu queria, fazia o que eu achava certo. Aí comecei a beber muito nova, né? A sair nova, namorar nova, né? Tudo muito precoce. E sem uma pessoa, assim, as minhas amigas, né? Que eram mais velhas, elas que me colocavam ali um pouco no eixo. Porque eu não tinha pai e mãe falando, olha, isso está certo, isso está errado, isso você pode, isso você não pode. Sim, sim. Né? Então, durante muito... Quer dizer, dos 15 anos até hoje sempre foi assim. Sim, você que dava seus próprios... Eu que dava o meu norte ali. Seu norte ali. E me conta mais um pouco, como é que foi, assim, o seu encontro com você mesma, assim, como que foi seu processo de conversão? Me fala mais um pouquinho. Anos, né? Anos e anos aí sofrendo bastante, né? Porque quando a gente tem uma vida assim muito... Hoje eu tenho o meu norte é Jesus, né? Então eu não tinha isso. Né? Então você passa a não ter muito aquela coisa do que é certo e que é errado, se você está se fazendo bem, se você está fazendo mal, se você está fazendo mal a alguém, você vai vivendo como se não tivesse algo que te falasse, epa, peraí, não é por aí. Né? Sem regras, assim, né? Não é por aí. Eu sempre fui temente a Deus, né? Eu sempre tive aquela coisa assim, não, eu acredito em Deus, né? Depois que eu comecei a ter comércio, quando eu voltei a trabalhar com meu pai, eu sempre fui cercada de muitos cristãos, né? Que me levavam para orações, oravam na loja e faziam apelo, e eu vivia falando que eu não entendia aquilo, que se eu acreditava em Deus, por que eu tinha que ir na igreja? Por que eu tinha que falar que eu aceitava Jesus? Verdade. Né? Não, eu entendo perfeitamente, porque quando a gente não é convertido,
A gente não entende A gente aquilo, acha que né? isso é uma maluquice, né? A gente não entende. Eu era assim, eu falava assim, esse negócio de igreja, domingo eu quero descansar, quero assistir meu Fantástico, por que eu tenho que ir na igreja para falar com Jesus? Eu falo aqui de casa, né? Só que quando a gente está na igreja, a gente está oferecendo o nosso culto, né? O nosso agradecimento para Ele, né? E o nosso tempo, né? Sim, o nosso nossa louvor, disponibilidade. Nossa alma ali para Ele. Sim. Então, assim, você falou sobre comércio com seu pai. Você tinha, então, um bom relacionamento com seu pai? Aí a gente voltou, né? Vamos lá, depois, me conta tudo. Depois de eu ter saído de casa, uma amiga dessas que morava nessa casa, nesse apartamento que eu dividia lá a vaga, ela, tipo, todo mundo sempre tinha, Deus colocava uma pessoa para me abraçar, né? Aí ela falava assim, você não pode ficar brigada com seu pai, né? Você não pode fazer isso. Aí ela começou a articular da gente voltar a se falar. E seu pai, quando você decidiu trabalhar, ele passou a não mais te prover financeiramente? Largou, tipo assim, soltou mesmo. E aí a gente voltou a se falar e desde que a gente voltou a se falar, aí a gente seguiu junto, né? Uma vida junto, eu trabalhando com ele, ajudando ele, né? Estando do lado dele, né? Meu pai sempre com comércio. Aí você trabalhou na loja dele? Na loja dele, isso? Eu trabalhava para ele. Entendeu? Até ele falecer. Era loja de quê? De roupa. De roupa popular, aquelas lojas de banca. A gente chegou, ele tinha uma. Aí a gente foi para Juiz de Fora, abrimos 2 lá, abrimos em Rio das Ostras, abrimos em Niterói e a gente junto. Ele era um empreendedor, então, sim, né? Meu pai sempre foi. Então, de repente, acho que essa veia empreendedora sua veio por esse lado. Eu falo que se ele pegou um DNAzinho e colocou lá, porque eu não consigo parar, né? E, gente, assim, uma das coisas que é um desafio muito grande e eu quero saber um pouco mais, assim, quais foram as suas estratégias, França? Porque eu também sou dona de negócio e empreender em épocas difíceis, épocas que nós estamos atualmente, é um desafio muito grande, gente. Então, assim, como você manter a sua saúde mental quando você é dona de um negócio, quando você tem vidas que dependem de você também, muita e quando você responsabilidade, precisa tirar o seu próprio sustento, mediante a toda essa parte da saúde que a gente entende também, tem que ser muito firme, tem que ter alguma coisa que te dá uma base muito grande, que eu acredito que é só Jesus, né, amiga? Eu ia falar isso, só Deus. Porque só Deus. Só Deus. Porque se você não estiver firmado ali, eu vejo muita gente entrando em depressão aí e a gente está em épocas bem difíceis. E a France, além dela ter conseguido passar por esse momento, ela abriu uma loja, né, Franci? Na pandemia. Inaugurei uma loja. Como que você, já entendi que essa veia empreendedora veio do meu pai. Seu pai. Graças a Deus você conseguiu voltar a ter um relacionamento... Sim, meu amor. Legal com ele, né? Ele sempre foi, né? Mas, assim, meu parceiro de vida, meu amigo, meu pai. E é importante, né? Porque para ele foi um baque grande também, né? Ter perdido a sua mãe tão cedo e ter se visto ali, né? Então eu imagino que ele realmente, do jeito dele, eu acho que ele deu o melhor dele ali, né? Verdade. E deixou esse legado para você. Então, assim, estou falando com a France empreendedora agora. Como que você conseguiu administrar esses negócios que ficaram nas suas mãos? E principalmente agora nesse momento de pandemia, como que você está conseguindo superar tudo isso? Então, assim, aí eu vejo o cuidado de Deus em tudo, né? Primeiro que quando meu pai faleceu, eu peguei a opção de meu ramo principal ser a perfumaria, né? E aquilo ali eu já não sabia que Deus estava preparando lá na frente para mim, né? Porque a perfumaria, ela não é essencial, mas ela é meio que essencial. E não tinha nada a ver, porque o seu pai era roupa. Era roupa. A gente já Como é que você pulou de um segmento para o outro? A gente já tinha uma perfumaria pequena lá em Rio das Ostras, mas que não era o nosso negócio principal. Entendi. Né? Então, quando ele faleceu, como a loja que eu fiquei lá em Alcântara, eram 3 lojas, era uma loja grande, era dele o segmento. E
dessas 3 lojas, 2 lojas ficaram para os meus irmãos e uma era minha, eu tinha que decidir o que eu ia fazer com o meu espaço. Eu ia entregar a parte deles, né? E o que eu ia fazer com o meu espaço. Eu optei pela perfumaria. Mas isso já era um cuidado de Deus lá atrás, né? Porque quando a pandemia veio, né? E primeiro nós fechamos, de fato. Quer dizer, se bem que nesse meio tempo ainda teve aí, eu fui para um outro segmento também, que foi maquiagem, produtos de micropigmentação e alongamento de cílios. Então, da perfumaria nasceu mais uma loja de maquiagem, né? E mais uma perfumaria aqui em Caraí. Então, E é um segmento ótimo, né? É. E aí, o que aconteceu? Quando a pandemia veio e a gente teve que fechar de fato, né? Aí ali começou meio que um desespero. Você teve que fechar, você está falando fechar... Fechar... Ou fechar, baixar as portas? Não, é fechar por determinação do governo, tá, né? o lockdown, o decreto, que a gente tá falando. O lockdown, né? E ali eu ficava, a Bruninha até falava, mãe, eu não aguento mais ouvir tua contadora te ligar, porque eu falava assim, eu não vou ter paz enquanto eu não viabilizar o sustento para os meus funcionários. E a gente, assim... quando você vai empreendendo, você abre uma loja, você abre outra, você acaba não tendo um caixa, uma reserva grande que te dê um fôlego para sustentar, na época, sei lá, 40 funcionários, né? Sem trabalhar, em casa, com seus direitos assegurados, né? E aí, quando veio o lockdown, eu com a minha contadora, a gente ficou vendo, né, que estratégia que a gente ia fazer, né? Até o governo... né, preparar aquele sistema de pagar o salário dos funcionários em casa, né? Eu criei um grupo com todos os meus funcionários, né, para tranquilizá-los. Eu falei, olha, fica todo mundo calmo, todo mundo tranquilo, porque a gente está junto. Fica todo mundo tranquilo, eu estou aqui. Quem estiver precisando de alguma coisa, a gente vai estar em casa, mas eu estou em contato. Aí vamos antecipar férias, vamos ver como é que a gente vai fazer. E as coisas foram tomando forma. E aí começou a acontecer uma flexibilização, né, da gente poder trabalhar com entrega. Né? E aí nessa flexibilização, principalmente aqui em Caraí, é que a gente cresceu muito. Ao invés da coisa, né, ficar mais difícil, a gente foi fazendo muita entrega, crescendo no Instagram. E eu tinha acabado de inaugurar a 2ª loja de maquiagem aqui em Caraí. Eu inaugurei em dezembro, em março a gente fechou tudo. Então, quer dizer, negociando, né, com senhorio, né, de aluguel, isso tudo. Então, não tive que demitir ninguém, né, eles estão todos comigo. Chegaram mais, né, vieram outros, né. E... Muito pelo contrário, você além de não demitir, você contratei mais gente. Mais pessoas. E uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, gente, que pra mim é um valor muito forte. A gente não negociar a princípio, não, né, Fran? De jeito nenhum. Porque às vezes você tá apertado, você... vou fazer alguma coisa aqui, não, vamos dar um jeitinho aqui. Não. Mantém firme, assim. Salão, eu tenho salão de beleza. E salão é serviço. Eu não trabalho com produto. Então, como que eu faço? Vou atender em casa? Vou atender clandestinamente? Eu falei, não, gente, eu não trabalho dessa forma. Verdade. E Deus honra, né? E Deus foi honrando. Deus Quanto mais honra. você tá certo, assim, você não negocia mesmo. E às vezes você, nos momentos que você acha, e agora? Como é que eu vou fazer uma folha de pagamento? A gente aqui teve isso, fechou no final de março, início de abril, uma folha de pagamento. E é impressionante, quando você coloca nos pés dele... Você entrega, né? E a coisa acontece. Flui, aparecem novos negócios. A gente não sabe como. E a coisa flui. Então, eu acho que a gente colocando Deus à frente de tudo, né? Quando teve, né, o primeiro, eu fiquei mais, né, assim, agitada, mais nervosa, porque, assim, era a primeira experiência. E dessa vez, agora, quando veio de novo o decreto para fechar, falei assim, ó, Deus proverá. Sim. Né? Cheguei na loja, as meninas que tinham, né, acabado de chegar estavam apreensivas, né? Porque, poxa, com 1 mês, né, 2 meses trabalhando, tipo assim, a gente vai... Contrato de experiência ainda, né? Sim. Aí, cheguei lá, elas estavam nervosas e eu falei assim, olha só, vocês podem ficar tranquilas que o emprego de vocês está garantido. Sim. Como? Não sei, mas que está garantido tá. E a gente está junto mesmo. Maravilhoso. Estão lá. Gente, tá vendo? Por que é importante você ter patrões com os valores baseados
na rocha. Na Porque rocha mesmo. se o seu líder não tiver essa fé e esse discernimento, fica todo mundo desestruturado, Fica. né? Isso que você falou, gente, eu estou aqui. É. Deus proverá, não vai nada Proverá. faltar, confia em mim. Confia Isso em mim, aí. a gente confiando nele. Que eu tô confiando nele, eu tô com ele, vocês estão comigo. Então isso aí acho que dá um alívio. Foi o que eu tentei fazer com minha equipe também, passar uma tranquilidade para eles, porque fica todo mundo realmente no desespero. E eu acho que foi um momento até da gente se unir mais. Com certeza. Sabe? Com certeza. Então, e a gente acaba criando uma relação, né, com eles de confiança, porque meu pai trabalhou no comércio muitos anos. Antigamente o empregador, né, eu via na época do meu pai, ele era muito marginalizado. Tipo assim, você é meu patrão, você não quer saber da minha vida. uma guerra, né? Sim, eu tô aqui, eu trabalho para você, é só o dinheiro, é só o dinheiro. E hoje, né, Deus me ensinou muito a lidar de outra forma com eles. Deus me ajudou muito nessa relação. Né, porque a preocupação não é só com o trabalho diário, é de tudo que está acontecendo com eles, né? E a partir do momento que você passa a viver isso com os seus liderados, muda toda uma situação na tua empresa. Muda. Eles não se sentem como números, né? Não. Eles são pessoas. São pessoas e tipo assim, olha, eu tô com eles, mas eles também estão comigo. Isso aí. Então assim, se eu vou passar, eles vão passar, e se eles vão passar, eu vou passar também. Então a gente tá junto. Isso é uma via de mão dupla, né? Eu tenho uma equipe assim maravilhosa. Isso é gostoso. Mesmo. Eu amo muito, assim, eles são demais. Qual o nome da sua loja? Aproveita Viva e faz Bela. um jabazinho. Viva Bela Makeup e Viva Bela Perfumaria, Viva Bela Cosméticos. Então vai lá, gente, segue o Instagram da Viva Bela. Viva Bela Makeup e Vou Lojas colocar no Viva link. Bela, isso aí. E vale a pena. E a loja dela Vale. só produtos maravilhosos. Vale a pena, gente. Um atendimento especial. Olha, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Então fiquem ligadinhos e até daqui a pouco. Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz. Olá, estamos aqui de volta com a Franci. A gente estava conversando, gente, sobre como empreender nesse momento tão difícil que a gente está passando. Mas quando a gente está em Deus, tudo parece mais fácil, né? Verdade. E mais seguro, assim, né, Franci? Verdade. Então, a gente estava falando sobre isso, sobre o relacionamento com os profissionais. E, enfim, agora eu sou curiosa, eu quero saber mais da sua vida pessoal. Franci, vamos lá. Me fala um pouco assim, depois que o seu pai faleceu, como que você conheceu alguém, como que foi sua vida depois desse momento aí, até chegar seu processo de conversão? Então, meu pai faleceu, né, há 8 anos atrás, né? E foi muito difícil, porque a gente fazia tudo junto, né, praticamente, a gente ia trabalhar junto, voltava junto. Quando eu não estava com ele, eu voltava no telefone com ele, falando com ele de Alcântara, né? A gente estava sempre em Alcântara, falando com ele de lá até aqui. E quando ele faleceu foi um período muito conturbado, né? Porque meu pai teve outros casamentos, né? São irmãos por parte de pai.
Então, tudo que ele pôde resolver em termos de deixar uma segurança pra gente, ele tentou resolver antes, mas muitas coisas ele não conseguiu. Então, a gente teve problemas, né, entre irmãos, né, entre a esposa dele na época, as relações ficaram bem estremecidas, né? Mas, nessa época... Em relação a quê? A divisão das coisas? Divisão, porque assim, sempre você quer dizer... Quando você não conhece Jesus, você quer falar o que você acha que é certo e o que você não acha que é certo. É verdade. No meu caso, era assim, né? Eu queria dizer ali pro meu pai ou para ela, eu não posso falar pelos meus irmãos, né? Tô falando da minha experiência, o que eu achava certo, né? E na realidade, o que era certo era o que meu pai queria. Sim. Porque era dele, as coisas eram dele, né? A vontade dele que tinha que prevalecer, né? Mas muitas vezes a gente não conseguia entender isso. E acabou que foi assim, foi um período muito difícil. Né? Familiar mesmo, né? Familiar. Você tinha relacionamento com seus outros irmãos? Com alguns sim, com a maioria sim, mas aí, principalmente com a mulher do meu pai, com os meus 3 irmãos, por parte de pai com ela, ficou bem estremecido, né? Porque ela que morava com ele ainda, né? Então foi aonde todo mundo, quer dizer... Um foi brigando com o outro, né? Aí foi um momento de separação da família. Sim, assim, meu pai não teve tranquilidade, né? Naquele momento, doente, hospitalizado, ele não teve. Né? Durante muito tempo, assim, eu me cobrei isso, né? Mas me cobrei até da minha conversão, né? Porque eu falava, por que eu não... Antes, né? Porque quando meu pai faleceu, eu ainda não era convertida. Eu não conhecia Jesus. Né? Mas o que você se cobrava? Eu me cobrava porque eu acho que hoje você conhecer a palavra, né? Você sabe como você usar essa palavra em teu benefício, em prol, né? Principalmente porque a palavra diz honrar o teu pai e a tua mãe, né? E eu acho que naquele momento ali eu me cobro porque eu talvez tivesse que ter sido mais com o meu pai do que eu era, ter feito mais coisas do que eu fiz, talvez ter orado mais, ter entregue nas mãos de Deus. Eu entregava, mas não era dessa forma, com essa consciência, né? Entendi. Eu fiz o carisma, então no carisma você aprende a declarar a palavra, a usar a palavra, né? Sim. Tanto que meu pai estava perto de morrer e eu não via. Meu pai sempre foi muito forte, né? Entendi. Então ele já estava ali e eu achava, não, vai dar tudo certo. Né? No dia que ele faleceu, eu estava com a minha irmã almoçando ali no Tenório, eu ia para o plantão lá do hospital para ficar com ele, esquematizando o jeito dele ir para minha casa, botar a cama de hospital na minha sala, não sei o que. Então, mas não era com Deus, era comigo, era na minha força. Na força, assim, né? Não era na força Você de queria que Deus, fosse era do seu com jeito, Deus. aquele momento né? ali, né? Então, não, eu vou levar meu pai para casa, esse tratamento que ele está fazendo no hospital, ele vai fazer em casa. Quer dizer, e ele faleceu naquele dia, para você ver como eu não tinha noção. Então, isso desestruturou meio que você e a sua família naquele momento? Muito, principalmente com a mulher dele. Aí você ficou sem falar com sua madrasta, isso? Minha madrasta e os meus 3 irmãos ali, né? E como que foi o desenvolver disso? Hoje em dia você fala com ela, você tem um relacionamento se dá super bom. bem, glória a Deus. Então, Deus... como que você percebeu O que acontece? Isso. Eu tô te perguntando, França, por quê? Eu acho que família é o maior projeto de Deus. Sim. Né? Mas Deus colocou isso no meu coração, né? Sim, sim. E por que eu te pergunto? Porque eu acho que muitas pessoas precisam ouvir isso, né? Às vezes irmãos, famílias... Precisam mesmo. Famílias que precisam liberar o perdão, às vezes com coisas tão pequenas, assim, aos olhos de Deus, que, assim, eu queria que você passasse essa experiência sua em relação a esse relacionamento familiar. Eu digo familiar não é só marido, filhos, não. Eu digo irmãos, o âmbito familiar mesmo, sabe? Quando eu me converti, no dia que eu aceitei Jesus, né, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, ela estava na igreja. A gente já não se via há uns 3 anos, né? Coincidentemente. Jesuicidência, né? Jesuicidência. Ela estava na igreja, ela com a minha irmã, elas sentaram na minha frente, né? E Deus ali... E você já frequentava a igreja ou você nunca tinha ido? Primeira vez.
E a primeira vez ela estava sentada na... Eu sentei com a minha tia e passou assim, o culto já tinha começado, a igreja estava lotada e ficaram aqueles 2 lugares vazios, elas sentaram ali. Elas moravam no um quarteirão depois da minha casa, há quase 3 anos a gente não se via, não se via, não se falava, e nesse dia elas sentaram na minha frente. Caramba! Então, assim, olhando, Deus ali, ele já estava preparando, né? Ali ele já estava me sinalizando o que ia acontecer, né? E naquele dia ali eu entreguei minha vida para Jesus, né? Ali a minha vida começou a mudou. Por que você foi lá naquele dia? Porque eu descobri que eu estava com câncer de mama e eu não conseguia dormir, né? Eu só pensava que eu ia morrer, com quem que ia ficar minhas filhas, que ia ser das minhas filhas. E eu já não dormia, eu passava a noite no sofá da sala só vendo a minha morte, Aí um primo meu me falou da Lagoinha, e aí eu cheguei lá, uma terça-feira em março, há 6 anos atrás. Já fizeram 6 anos, vai fazer 6 anos que eu me batizei. Daquele dia em diante ali, Jesus mudou minha vida. Você estava sozinha lá? Eu e minha tia. Eu e minha tia. Nós chegamos lá e as luzes da Lagoinha, né? Aquela música, há muitos anos eu não ia numa igreja evangélica e eu falei, Senhor, isso aqui não é coisa séria, não é possível. Né? Esse show isso aqui é um show. Falei, cara, caiu uma pegadinha, né? E dali eu falei, Senhor, mas se for aqui o lugar que eu vou te encontrar, me mostra. E eu não tenho nem hoje eu tenho o hábito de pedir essas coisas para Deus, né? Senhor, me dá um sinal, Senhor, me mostra, porque eu acho que Deus é Deus, né? Ele fala e não precisa dessa coisa de estar mostrando. Mas ele foi tão misericordioso com a minha vida, né? Eu acho que, tipo assim, eu era o improvável mesmo, né? De Deus, ele estava me esperando há muito tempo. E aí ele colocou elas sentadas ali. Gente, eu tô chocada, porque a Lagoinha é enorme, gente. É um lugar enorme. Tava lotada, não tinha lugar para sentar. E a madrasta e a sua irmã? A minha irmã, a Camila. Sentarem na frente dela, no primeiro dia que você foi na igreja, né? É muito Deus, gente. Vai falar que não é Deus isso, gente? Quando a gente vai falando sobre isso, né, a gente vê que já tinha um propósito ali com elas. Porque eu podia ter só encontrado aquele dia e não ter visto mais. E a nossa vida, né, ter seguido, né? E meu pai, ele confiava muito em mim para tudo. Tudo dele eu que resolvia. Até as questões, quando o filho mais novo dele nasceu, eu que levei eles para o hospital, eu que fui buscar. Então meu pai era muito assim comigo, de eu estar resolvendo as coisas para ele, né, que ele precisava. E o quanto isso era importante para ele, né, da gente estar junto, né. E Deus, ele começou a preparar isso naquele dia. Você foi lá na frente, né? Fui lá na frente. Aí cai na pegadinha, né? Você precisa de uma oração que a gente vai naquela resistência, assim, né? De não levantar a mão. Hoje eu vejo muito isso nas pessoas, né? O porquê do passo de fé, né? É confessar diante dos homens, né? Vai estar confessando diante de mim, mas as pessoas têm muito medo. Né? Eu passei por isso com Bruninha, quando Bruninha se converteu, né? Com várias pessoas que eu já levei aquela coisa do eu não vou, né? E nesse dia, já quando ele, na pregação dele, né? E acho que com toda pessoa que dá esse passo, naquele dia sempre aquela palavra para você. Impressionante, Deus já tem né? aquele dia marcado ali, escrito. Parece assim, que ele sabia. É você. Ó, tipo, hoje a Franci vem. Vai ser para ela, vai falar para ela. Vai falar para ela. Aí você, quem chegou para falar com quem? Como que foi esse momento? Elas. Então, porque você foi lá porque você estava com câncer, né? Com câncer. Então, isso é uma coisa que eu também quero. Eu não conseguia ter paz. Né? Você descobriu que você estava com câncer na mama, desesperada, decidiu. Não dormia. Eu queria algo que me fizesse dormir, descansar. Né? Eu não fui lá assim com essa expectativa de Deus vai me curar, eu vou lá buscar um milagre, Deus vai me curar. Não, eu fui lá buscando algo que me trouxesse paz. Alguma coisa. Uma palavra, um conforto, um alento. Aí me dei de cara com essa coisa aí que é Deus maravilhoso, né? Olha, Deus, perdoa, minha filha, perdoa que eu vou te curar.
E aí, depois daquele dia, vocês se falaram ali? Não, aí Como a que gente foi? só se encontrou aquele dia e não se falou mais. E aí, o que acontece? Eu comecei, né, a ir pra igreja, né? Ficava naquela, ia pra igreja domingo, segunda, terça, não, tinha na igreja fiscaria, não. E comecei a encontrá-la na igreja de vez em quando. A minha madrasta, né? Aí falava com ela, oi, tudo bem, né? Aquela coisa bem... Ela lá, você aqui. Aí uma vez eu encontrei com ela e com a mãe dela lá. E aí a gente começou a conversar nesse dia. Aí a mãe dela assim, por que vocês não marcam um almoço? Não sei o que ela é. Né? Aquela coisa meio assim. Aí a mãe dela foi na minha loja conversar comigo. Ela falou assim, poxa, França, eu tenho orado tanto por vocês, elas estão muito sós. Então, você sabe, né, tem muita mágoa, né, tudo ao seu tempo. Eu falei, não, eu tô orando também. Mas eu tava orando, mas ao mesmo tempo eu falava assim, Senhor, isso não tem jeito, não tem muita coisa aí. Né, isso não vai ser quebrado. Mas Deus foi transformando e promovendo aqueles encontros ali dentro da igreja. Então, quer dizer, ele marcou o primeiro encontro comigo, junto com elas, e foi transformando essa história ali dentro. Entendeu? Tudo aconteceu ali dentro. É, porque quando tem muita mágoa envolvida, verdade. você chega a achar assim, gente, não tem jeito. E assim, ela muito dura, sabe? Muito... Mas eu falava, Senhor, tá nas tuas mãos. Aí você fica assim, não, se a pessoa não vier, eu também não vou. Não tinha nem isso, não. Mas eu vi ela assim, ela muito retraída. Tipo assim, eu quero proteger minha família disso tudo que aconteceu. Porque não foi uma coisa assim, a gente falar assim, só eu errei, eu só o outro. Não, todo mundo ali, né? Mas eu abri meu coração para isso. Até que um dia a gente marcou um almoço lá em casa, foi ela com o meu irmão mais novo, as minhas irmãs já não foram, aí a gente marcou outra, aí foi uma irmã, a outra não foi, eu entendi que foi todo mundo, e a gente hoje se dá super bem. Então acabou sendo um processo de reconciliação ali. Sim, de cura mesmo. De cura entre família, né? Eu vejo isso, porque às vezes as pessoas ficam muito duras, né? Então... As pessoas ficam muito preocupadas de receber uma confissão sua de dívida. Né? Olha, você me perdoa, eu errei com você. Quando na realidade a gente tem que se abrir para liberar isso, porque quem dá o perdão é que é o beneficiado, entendeu? Você pode passar uma vida inteira esperando que alguém te perdoe, que alguém te peça perdão por algo que te fez, essa pessoa nem está sabendo o que fez. Sim, e é um fardo, né? Muito pesado. Pesado, gente. Jesus não quer isso, Deus não quer que a gente carregue, tem que ser leve. O fardo não tem fardo, o jugo é leve. Pra quem não acredita que é possível, porque a situação era muito feia, muito complicada. Sim, eu mesma falava assim, Senhor, às vezes eu falava assim, Senhor, tá caminhando, mas às vezes eu via assim e falava, não, Senhor, isso não tem jeito não. Eu falei assim, não, uma hora Deus vai fazer, uma hora vai acontecer, uma hora, nem que seja daqui a 10 anos, você vai chegar. Sim. Mas Deus acelerou o processo. Pronto, e você deu o primeiro passo também, que é você querer, né? E isso é maravilhoso. Eu fico feliz pela sua vida e da sua família. Também. Gente, eu vou dar mais uma pausa aqui agora, a gente vai tomar um cafezinho e já volta. Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz.
Olá, estamos aqui de volta com a Franci e ela acabou de me contar, gente, como que foi a reconciliação da família dela após o falecimento do pai. Então, hoje em dia, ela, a madrasta, as irmãs conseguiram renovar o seu relacionamento através de uma decisão dela de perdoar, de verdade. Franci, vamos lá. Agora eu quero saber mais um pouco a respeito do câncer que você teve. Você falou que você foi para a igreja no primeiro dia porque você estava precisando de paz, né? Sim. Como que foi o processo de cura? Então, quando eu cheguei lá eu estava muito abalada, né, psicologicamente, porque para mim aquilo ali era uma sentença de morte, para mim não tinha mais jeito, e muito preocupada com as minhas filhas, né? Eu perdi minha mãe muito cedo. Né? Então, assim, uma das coisas que sempre me assombrou foi a criação delas, né? Estar do lado delas, né? A gente, quando não tem essa certeza de que Deus está cuidando de tudo, a gente fica muito vulnerável a... Com medo, né? Sim, muito medo. Né? E quando eu cheguei lá, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a ir a todos os eventos da igreja, eu estava lá. Uma funcionária minha, uma parceira, a Carla, que sempre ia todos os cultos comigo. Eu saía do Alcântara correndo, vamos para o culto das 8 horas, vamos para o culto das 7 horas. Ela me acompanhou até eu me firmar, por isso que eu falo que eu sempre caminhei muito só. Porque quem me consolidou na Lagoinha foi ela. Sei. Né? Ela começou a ir comigo para os cultos até eu ficar Até você... Sim. E depois ela deixou de ir com aquilo e ir para a igreja sozinha, né? E de lá veio, começou o carisma, né? Já tinha começado o carisma na igreja. E eu ficava ali muitas vezes sem entender nada, muitas linguagens eu não entendia. Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Né? Era tudo muito novo, assim. Tudo muito novo. E aí comecei a fazer o carisma, né? E o carisma, ele te ensina, né? A nossa igreja, ela tem essa característica, né? De você aprender, né? De você não ser dependente de pastores, de pessoas, de você ser dependente de Deus, da palavra. Isso aí. E ali eu comecei a exercitar essa palavra manifesta na minha vida, né? Com os pisaduras de Jesus eu sou sarado, entreguei, Jesus levou consigo as minhas enfermidades, né? Exatamente. Fiz aqui, meu cabelo caiu, fiquei careca. Você passou por todo o processo da doença em si, então, né? Com Deus. Diferente, aí né? Já foi diferente. Entendeu? Aí não tinha dor, né? Eu acho que quem me viu já falou assim, ela era muito doida, né? Porque não tinha essa tristeza, não tinha esse peso. Eu tô doente não, sou sarada, sou curada, fazia aquilo num dia, no outro eu estava trabalhando. É isso aí. Né? Não parei. O processo mental, né? É totalmente diferente, né? Renovei minha mente com a palavra. Renovada, né? Totalmente. E dali foi. Aí você continuou indo e aí você teve a segunda vez o câncer, não é? 4 anos depois ele apareceu na mesma mão. Aí eu fiquei muito, muito mal, né? Assim, porque eu fui pega muito de surpresa. Porque você começa a questionar assim, o que eu estou fazendo de errado, né? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu estou desagradando a Deus? Por que isso de novo, né? E aí a igreja veio, né, com suporte, a pastora Rita e Lifelete, né, foram na minha casa, oraram, e dali eu levantei de novo, levantei minha cabeça, fiz todo o tratamento de novo, de cabelo, fiz aquilo de novo, né? Eu tô aqui firme e forte, acabou. Dessa segunda vez, você sentiu que te pegou de uma forma diferente, assim? Emocionalmente falando? Engraçado, se eu fosse olhar para mim naquele momento, parecia assim, que eu não era convertida quando eu soube da notícia, né? Parece que abriu um vácuo, assim, sabe, Mas é o que o diabo faz na vida, né, das pessoas, o que ele tenta fazer, né? Ele vem pra matar, roubar e destruir, então ele te cega. Sim. Então naquele momento ali, tá vendo? Olha só, né, o seu Deus, olha o que ele deixou acontecer com você de novo, né? Então meio que fiquei assim, e aí essa coisa das minhas filhas.
né? A preocupação com as minhas filhas. Eu falei, dessa vez... Com o suporte das né? suas filhas, da sua família. Sim. E aí tive que fazer a mastectomia, né? Que eu não tinha feito. Entendi. Eu agradecia tanto a Deus. Eu falei, Senhor, eu passei por isso, mas eu não tive que tirar a mama. Tantas mulheres ficam, né? Assim, eu tive que passar pela mastectomia. Mas aí quando eu passei, eu já estava fortalecida no Senhor novamente. Então eu passei, né? Tive que colocar o expansor, coloquei a prótese, deu problema, tive que tirar a prótese, né? Eu falei até isso na igreja, né? Que quando eu tirei a prótese, eu não tinha visto, né? Sem nada. Sei. Né? E eu me olhei no espelho, eu falava assim, eu chorava, eu falava assim, Senhor, como é que eu vou me olhar no espelho desse jeito? Né? Faltando um pedaço, eu chorava muito, Bruna estava comigo, né? E Deus falou assim comigo, você vai se ver da forma que eu te vejo, inteira. Então, assim, hoje eu não tenho nenhum problema em lidar com isso, né? Que maravilha. Futuramente eu pretendo fazer a cirurgia de novo, colocar a prótese de novo, mas assim, com o tempo, né? Sem pressa, porque assim, quando né? eu saí do hospital naquele dia, eu falava assim, Senhor, eu não vou ter coragem de me olhar no espelho, né? Nesse processo, o Bruno, que sempre esteve do meu lado, sempre fez curativo, quando fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, né? Mas dessa vez, assim, né? Porque mexe muito com a vaidade da mulher, sim, né? Sim, claro. Com casamento, com tudo, eu falava assim, Senhor, como é que eu vou me olhar assim? Eu não tenho coragem de me olhar desse jeito. Né? E logo assim que eu fui tirando o curativo, ele falou assim, você vai se ver do jeito que eu te vejo. Né? E eu não tenho hoje problema nenhum. Ele te vê linda de qualquer jeito, né? Sim, Isso tem quanto tempo, Franci? Que eu tirei a prótese? Dessa última vez, desse último tratamento. Atrás, vai fazer 2 anos em junho que eu terminei o último tratamento. Entendi. E graças a Deus, glória a Deus, saúde curada, plena, curada. Fazendo atividade física, que já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Hoje eu caminho praticamente todo dia, eu remo, né? Eu mudei totalmente ativa, assim, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você fala com muito, seus olhinhos brilham quando você fala das suas filhas. Como é que foi essa ida delas para a igreja? Porque a gente, como mãe, a gente se preocupa muito com os nossos filhos, gente. Principalmente nesse mundo hoje em dia. Qual o legado que você vai deixar, tanto em vida, né? Você passou por uma questão de assim, de vida ou morte. Sim. E além disso, dos valores que você vai deixar no mundo que a gente vive atualmente, né? E como que foi, assim, essa caminhada de vocês? Então... Sua relação com suas filhas, assim? Então, né, eu cresci, né, a minha adolescência, juventude muito só, né? Sem limite, né, sem ter um norte para seguir. E quando eu me converti, né, a Larinha era bem pequenininha ainda, mas ia para a igreja comigo, né? Ficava lá no culto sentadinha, ia para a salinha. E Bruninha estava com 13 anos, né? 13 para 14 anos. E antes de eu me converter, a Bruna falava muito, mãe, vamos no culto, né? Porque a minha tia, irmã da minha mãe, que é como se fosse uma mãe para mim, né? A Bruna chama de vó, vamos na igreja de vovó, não sei o que. Eu falava, Bruna, não vou pra igreja não. Às vezes a gente estava lá em Casimiro, Bruna ia na igreja com ela e me chamava para ir, não vamos não. Quando me converti, ela começou até aí. Mas aí, de repente, do nada, ela falou que não ia mais. Eu falei, ela estava com quantos anos? 13 para 14 anos, né? E ela do nada parou de ir. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que vai ser agora, né? A gente estava no processo e eu comecei a ficar desesperada. Porque assim, eu não queria que ela vivesse no mundo que eu vivi. Entendi. Né? Eu já tinha experimentado, né? E eu queria. E com 14 anos, né? Tipo assim, na idade Sim, eu não queria que ela vivesse naquele mundo que a gente estava vivendo mais. Né? Eu queria que ela vivesse uma realidade em Cristo. E eu estava ansiosa demais. Eu falava, filha, você não pode. Minha filha, mamãe levou 42 anos. Minha filha, pelo amor de Deus, né? Ansiosa para ela experimentar né? Aquele momento. E a Lara já ia comigo. Eu falo, Lara é minha crentinha, né? Porque é tudo, olha já acompanhava. Glória a Deus, ela é. E Bruna ainda estava numa fase de adolescência, né? Que é mais difícil você não tem como forçar, né? Aí teve um dia que a gente estava na igreja e ela deu o passo, aceitou Jesus, né? Por vontade própria. Ela falou assim, mãe, vai chegar o meu momento. Tá vendo, mãe? Não precisava se desesperar. Lançai sobre ele.
toda a vossa ansiedade. Viu, mamães Toda. que estão assistindo, Toda, mamães porque de ela filhos foi. adolescentes. E é uma Seja o bênção. exemplo em primeiro lugar, porque você foi o exemplo Sim, de transformação. Sim. E os filhos observam o tempo todo, né, Franci? Verdade. Então você sendo o exemplo, entrega na mão dele, Quando eu né? me converti, fizeram o bolão, falaram que ia durar 2 meses, que ia ficar 3 meses, que Ah, aquilo era porque isso- eu estava doente. Isso é o que a gente mais escuta, né? Sim. Mas todo mundo que falou. Ah, vamos ver meus até amigos quanto me tempo ligaram, que vai durar, "Você né?" agora vai virar crente, como é que vai ser? Você com a Bíblia embaixo do braço, de saia comprida? Eu falei, pois é, não sei se vai ser assim. Porque quanto mais assim, a gente que tinha vida assim de sair, Sim, amigos de beber sim. e tal, fica todo mundo assim, ué, Sim. como assim? A Franci? E assim, o que é tal. uma bênção é que continuam meus amigos, não deixaram de ser meus amigos, né? Estamos juntos sempre, assim. Eu mudei, né? Mas me ligam, né? O que você faria? O que você falaria? Eu estou precisando de uma oração. Pede, Ora eu por ia mim. falar, eles pedem oração, Desse gente, jeito. tanta gente pede oração. Desse É engraçado, vai falar, vem pra cá, gente, aí você faz a sua E eu própria oração. eu fico muito feliz assim, porque eles conseguem ver Jesus na minha vida. É lindo de ver. Verdade. E aí Bruninha foi, aí ficou, né, tentando se encontrar na igreja, a Lagoinha é muito grande, né? Aí ficou aqui, ali, um grupo ali, um grupo aqui, até que hoje ela tá firme. Ah, que né, bom. Tá no GC, tem culto, depois do culto eles vão lá pra casa, uma menina assim, de Deus, assim, vivendo tudo que Deus tem pra Ai, que ela. delícia. Tão bom, eu queria tanto nessa idade, gente, viver essa realidade, né? Verdade. Franci, eu tô encantada com o nosso bate-papo. Obrigada. Também, eu que agradeço. Eu tenho vontade de ser sua amiga, eu tenho vontade de fazer negócio com você, eu tenho vontade de, Pode sabe? ser tudo, minha amiga, fazer Tudo, eu quero negócio, colar tudo com junto. você. A gente agora tá com um tempinho. Deixa uma mensagem principal assim para quem tá te assistindo. O que foi o que rege a sua vida assim? Ou pode ser uma palavra, um versículo. Deixa uma mensagem que foi importante para você nessa sua caminhada, para quem você é hoje. O que foi, sim, primordial na sua vida, assim, nessa sua retomada, assim, de vida? Assim, a palavra diz, né? Eis que bato a porta, né? Deus nunca vai obrigar a gente a nada, né? E ele bateu na minha porta há 42 anos. Com 42 anos eu começar a viver uma vida plena no Senhor mesmo, né? De valores, de princípios, né? E ver quantas pessoas são beneficiadas, né? Com isso, com esse passo que eu dei. Quantas pessoas são alcançadas. Eu não estou dizendo que com isso todo mundo que eu conheço foi para Jesus, que todos estão na igreja. Eu tentei levar várias pessoas, alguns deram o passo, né? Mas como é transformador o seu redor quando você vive uma vida em Cristo. Muito. Né? Não quer dizer que a gente seja perfeito, eu estou muito longe da perfeição. Tem muita coisa ainda para Jesus curar, muita coisa que Ele vem curando, muita coisa que a gente permite que Deus faça, outras a gente vai lutando, né, contra, né, sem saber que a gente está lutando, porque a gente é carnal. Sim. Né? Mas Jesus é o caminho. É o caminho, a verdade e a vida, não existe outro, né? E quanto antes a gente der esse passo, né, tudo vai melhorar, tudo vai mudar, né? Embora a gente ache que é impossível, eu sou o improvável de Deus, né? Ninguém que olha para mim hoje, quando eu oro pelo meu marido, né, e falo assim, eu mesma às vezes, né, a gente vai contra, né, cara, não tem jeito, mas eu era aquele improvável ali. Tem jeito, né? Então, quando as pessoas vêm falar pra mim, mas fulano não vai, eu falei, vem cá, você achou que eu ia? Exatamente. Você achou que eu estaria? Você não, então pois é. Então qualquer pessoa vai. Maravilhoso. Né? Deus é bom. Parabéns por você ter dado esse passo, ter se entregue. Toda honra e toda glória, né? Gente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nunca é tarde. A gente tem aqui a Franci de prova de como a vida dela tá maravilhosa, assim, nunca é tarde para você viver o melhor momento da sua vida, tá? Então um beijo para você e até o próximo Café com Rosana Paz. Beijo.